Dia 2 de junho de 2023, Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro, coronel de polícia reformado. Se o senhor ou a senhora ainda não é inscrito no canal, clique nesse card que aparece no canto inferior direito e inscreva-se no canal. Muito obrigado pelo apoio. O nosso atual estado do Rio de Janeiro vive o caos. Serviços públicos de péssima qualidade são prestados, quando são prestados, pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Além desse maltrato a toda a população do estado do Rio de Janeiro, o governo agora investe no calote aos militares e aos servidores públicos estaduais. No tocante aos militares, que são os policiais e os bombeiros, ele está 17 meses sem pagar a gratificação de risco da atividade militar, a GRAM, prejudicando cerca de 70 mil famílias, idosos, viúvas, órfãos. No tocante a esses militares do estado do Rio de Janeiro que eu citei, também aos ativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e aos funcionários públicos do Poder Executivo, o calote é na segunda parcela da recomposição salarial. 5 meses de atraso, enquanto os servidores públicos estaduais do Poder Legislativo e do Poder Judiciário estão recebendo normalmente desde janeiro de 2023. Não podemos esquecer que pensionistas não receberam nem a primeira parcela dessa recomposição salarial. Quer dizer, um calote de milhões. Talvez cheguemos até a casa dos bilhões de reais. O calote que está sendo dado, trazendo muita dificuldade na gestão financeira das famílias dos militares do estado do Rio de Janeiro e dos servidores públicos do Poder Executivo. Diante desse caos, vez por outra eu ouço frases, e recentemente ouvi, o estado do Rio de Janeiro quebrou. Financeiramente, está quebrado. Junto com essa frase, surge uma segunda. A dívida do estado do Rio de Janeiro para com a União é impagável. Não vamos acreditar que isso seja verdade. O estado do Rio de Janeiro quebrou. E a dívida do estado com a União é impagável. Eu pergunto, as pessoas que foram responsáveis por gerir o governo do estado do Rio de Janeiro, antes do senhor Cláudio Castro e atualmente o senhor Cláudio Castro e seu secretariado, por que não foram responsabilizados? Como é que um estado quebra financeiramente e está todo mundo solto? Eu, como profissional da área de segurança pública, que trabalhei cerca de 10 anos na área correcional, na área da investigação, eu não consigo entender isso. Como é que se quebra financeiramente um estado? Isso não é devidamente investigado e as pessoas não são responsabilizadas, inclusive devolvendo dinheiro que eles geriram mal. Como o Estado consegue ficar com uma dívida que não tem condição de pagar junto ao governo federal e não tem uma investigação e não tem uma responsabilização desses gestores que provocaram isso?
Sinceramente, eu não aceito esse argumento. Aceitaria se eu ouvisse no noticiário, como já ouvi no passado. Governador fulano de tal preso. Acontece até em alguns municípios. Prefeito preso. Se isso estivesse acontecendo, investigações e responsabilização, eu até poderia entender que o Estado está quebrado, que a dívida com o governo federal é impagável, mas tudo indica que não tem investigação. Vários escândalos são denunciados, estão sendo investigados pelo Ministério Público, mas usando um advérbio que era muito usado antigamente, nos finalmente ainda não tem ninguém responsabilizado. Não tem ninguém. Então como é que eu vou acreditar que o Estado está quebrado e a dívida é impagável com a União se não tem ninguém sendo responsabilizado por isso? Não posso acreditar. Acho que isso é história da carochinha, história para boi dormir, história para justificar calote. Que não faz sentido. Se eu acreditar nisso, eu vou ter que acreditar que todos os órgãos de investigação estão sendo omissos. Uma coisa puxa a outra. Se eu acreditar que o Estado está quebrado e que a dívida é impagável, alguém teria que estar sendo responsabilizado por isso. Alguém está sendo? Não. Se ninguém está sendo, os órgãos de fiscalização estão sendo omissos. Então o Rio de Janeiro vive o caos completo. Eu não canso de comentar em meus vídeos, né, que o sonho de toda pessoa que vive no Rio de Janeiro é um dia dar uma sorte e viver no Rio de Janeiro da propaganda política do governador. Ou viver naquele Rio de Janeiro imaginário que sai nas propagandas políticas do governador deve ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso. Mas nós vivemos no Rio de Janeiro real, que não tem segurança, que não tem educação, que não tem saúde pública, que não tem transporte público, nada disso é de boa qualidade, que agora estamos vivendo uma fase de calote que está prejudicando milhares de pessoas. Eu confio no Ministério Público e eu espero que não tarde a que os finalmente aconteçam. Porque se nós continuarmos por esse caminho, daqui a pouco atrasa pagamento, só tem pagamento para ativo e continua, ninguém sendo responsabilizado, ninguém preso, ninguém tendo que devolver dinheiro. As coisas aqui no Rio de Janeiro estão muito estranhas. Eu vou citar aqui um fato que quem não é militar do Estado do Rio de Janeiro talvez nem conheça. Por um erro de sistema, o governo pagou por todo o ano eleitoral e mais alguns meses essa gratificação de risco de atividade militar para as pensionistas com a rubrica de pensão especial.
Isso é fato. Isso foi constatado. Quando o governo foi questionado sobre isso, ele, ao invés de aceitar que a gratificação é genérica e pagar para todo mundo, ele cortou das pensionistas. Mas as pensionistas receberam por mais de um ano. E aí? Ele vai pagar para os inativos, para as pensionistas que não receberam e para os sequelados, esse período que as pensionistas com a rubrica de pensão especial receberam por erro? Não vai pagar? Vai o quê? Vai querer que elas devolvam? Porque até agora ninguém sabe de solução de nada disso. As coisas ficam sem solução. A resposta é o silêncio. Como gestor público, pode dar como resposta o silêncio. E a tão propalada transparência, onde é que fica? Nós, militares do Estado do Rio de Janeiro e servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, temos que dar um jeito, que isso é muito difícil. Nunca conseguimos. Mas nós temos que, de alguma forma, buscar a união para a defesa dos nossos direitos. Caso contrário, esses direitos eles vão continuar sendo sonegados e o silêncio será a resposta que continuaremos a ter. Também sempre insisto em falar isso. Quando você não tem direito respeitado, a sua condição de cidadão foi abalada. E onde não existe cidadania, não existe democracia. É tudo só no papel. É mais ou menos a mesma coisa que acontece nas propagandas do governador. É um Rio de Janeiro que só existe lá. No mundo real, esquece, não é nada daquilo que você está assistindo na televisão ou que você está ouvindo no rádio. Então nós temos que nos unir. Isso é indispensável, é uma questão de sobrevivência. E a situação ainda é pior para aposentados, inativos, pensionistas e sequelados. Porque nós, militares do Estado do Rio de Janeiro, já tivemos a nossa paridade quebrada. E o governador, silêncio. Então, com o agravamento dessa situação atual, não tenho a menor dúvida que na hora de pensar em atrasar pagamento, ele vai atrasar primeiro dos aposentados, dos inativos, das pensionistas, dos sequelados, porque ele quer ficar bem com o pessoal da ativa. Isso em termos de militares do Estado do Rio de Janeiro. Então, para nós, essa união, repito, é uma questão de sobrevivência. E vamos torcer para que um dia nós consigamos dar pelo menos um passo na direção dessa união. Sem isso, nós vamos continuar sofrendo nas mãos dos péssimos políticos que têm gerido o Estado do Rio de Janeiro nas últimas décadas. É bom que se frise isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007.